Olá, gente, boa noite. Hoje são quarta-feira, dia 17. Tô reparando que muita gente vive me perguntando como é que resolve a D1 de pré-cálculo, questão 1. E eu, assim, pela minha experiência, eu vou tentar auxiliar, tá? Quem estiver com dificuldade em fazer ela. Seguinte, a gente sabe que hoje, dia 17, tá chovendo demais, tá roncando muita trovoada e eu fiquei sem internet no momento. Mas a criação do vídeo até dá pra fazer. Eu não sei que hora vai voltar minha internet, mas assim que voltar, esse vídeo vai estar publicado no YouTube para vocês poderem tentar ver como é que resolve mais ou menos. Lembrando, né, que a AD tem que ser feita à mão, os gráficos e enviados, né, pela plataforma, o arquivo desses gráficos feitos à mão. Você pode resolver a AD como eu estou fazendo aqui, que eu fiz no Word, e depois, se você fez os gráficos, você escaneia ou tira a foto e coloca no arquivo. Então vamos lá, começando, né? A letra A, ela fala o seguinte: polinômio P de x, né, igual a 4x à sexta mais 4x à quinta menos 3x à quarta menos 4x ao cubo menos 9x ao quadrado menos 8x menos 2, com x pertencente aos reais. Aí ele informa o seguinte, que P de x é dividido por x ao quadrado menos 2. Ou seja, ele quer que você encontre o chamado quociente, né? Q de x, tal que o polinômio P de x é igual ao produto de Q de x vezes x ao quadrado menos 2. Ou seja, é uma divisão que será exata do P de x por x ao quadrado menos 2. E pede para fatorar Q de x e P de x. E depois, no final, pede as raízes de P de x. A raiz é quando você iguala aí a situação a zero, né? E você tenta encontrar a cada momento que o polinômio vai ser igual a zero. Então vamos lá. Ele ainda lembra o seguinte para vocês, né? Que tem que botar a fatoração em produtos lineares, né? Tipo ax mais b ou ax ao quadrado mais bx mais c. Isso, por exemplo, quando o fator, né, ele pertence aos imaginários. Então ele vai ficar com uma equação do segundo grau que vai ter raízes imaginárias. Não vai ser possível descrevê-la em reais. Então vamos lá. Vamos começar fatorando P de x. Se você quiser utilizar o dispositivo de Briot-Ruffini, ok, não tem problema. Para você poder depois tentar achar Q de x, que é o que a gente vai fazer mais logo. Mas, de qualquer maneira, você precisa fatorar P de x. Então, vamos começar tentando fatorar logo uma vez. Vamos lá. Aqui eu tenho 4x, né? A sexta mais 4x à quinta, menos 3x à quarta, menos 4x ao cubo, menos 9x ao quadrado, menos 8x, menos 2. Se você reparar, tem uma quantidade ímpar de elementos aqui. E para você poder botar alguma coisa em evidência, você vai precisar de uma quantidade de fatores pares para poder ter alguma coisa em evidência. E aí eu tenho que desmembrar essa função, esse P de x aí, para que eu possa ter fatores que sejam comuns para eu poder colocar em evidência. Enquanto eu tiver algum fator que seja diferente, que não esteja dando para fazer a evidência, eu preciso encontrar até chegar esse momento. E vamos lá. Eu identifico o seguinte, ó. 9x ao quadrado, eu posso dizer que é a mesma coisa que menos 10x ao quadrado mais x ao quadrado. Aí eu desmembrei aqui. Ok, vamos continuar andando. Eu repito, né, o resto. E eu observo o seguinte, que 3x à quarta pode ser descrito como 8x à quarta mais 5x à quarta. Repito o resto e continuo. Depois que ocorre para mim, eu reparo também que se eu pegar todos esses fatores aqui e arrumá-los, eu vou conseguir achar uma evidência. Aí eu peguei, né? Não fiz nada demais, só dei uma organizada aqui. O 4x à sexta eu botei aqui em primeiro. O menos 8x ao quadrado, que estava aqui, ó, eu peguei e coloquei aqui no segundo.
E o 4x à quinta eu botei aqui. E o menos 8x ao cubo eu botei aqui. Repara que eu estou fazendo meio que alternado o que estava em cima. É mais ou menos esse procedimento que vai acabar resultando. Que é quando você finalmente consegue poder ter alguma coisa em evidência. Depois que você desmembra todos os fatores para poder deixá-los de uma maneira que dê para colocar em evidência, você vai reparar que vai ficar assim. Aí o que ocorre? Eu tenho 4x à quarta, eu vou botar em evidência. Se eu multiplicar, eu vou achar 4x à sexta e menos 8x à quarta. E eu tenho aqui 4x ao cubo, que vai ser o meu fator que vai ficar em evidência. Se eu multiplicar, eu vou encontrar os termos de cima, 4x à quinta e menos 8x ao cubo. E tem o outro fator, 5x ao quadrado aqui, que eu vou colocar em evidência. Se eu multiplicar, eu vou achar 5x à quarta e menos 10x ao quadrado. E tem o outro fator, 4x. Se eu multiplicar aqui, eu vou encontrar mais 4x ao cubo e menos 8x. E tem o outro fator que vai ficar individual, que estaria sendo multiplicado por 1. X ao quadrado e menos 2. Se eu multiplicar por 1, vou encontrar a mesma coisa de cima. Repara que agora uma coisa se repetiu. Bota em evidência. X ao quadrado menos 2. Colocando em evidência, eu tenho outro fator aí. Dado 1, P de x é igual a x ao quadrado menos 2, que multiplica 4x à quarta mais 4x ao cubo mais 5x ao quadrado mais 4x mais 1. Vamos deixar isso aí quieto por enquanto. Guarda esse dado aí. Ok, depois desse dado, vamos continuar fatorando P de x. Continuo fatorando P de x. Eu observo aqui que eu tenho 5x ao quadrado. Repara que eu tenho uma quantidade ímpar de elementos. Vamos desmembrar. Repare que 4x à quarta mais x ao quadrado é igual a 5x ao quadrado. Eu desmembrei apenas. Se você fizer o processo inverso, você vai encontrar o termo de cima. Aí observa agora. Eu tenho 4x à quarta mais 4x ao quadrado mais 4x ao cubo mais 4x mais x ao quadrado mais 1. E eu só parei para organizar aí depois. E o que ocorre aí para mim? Repara o seguinte. Eu tenho 4x à quarta e 4x ao quadrado. Eu boto 4x em evidência. Aí eu vou ter x ao quadrado mais 1. Né? 4x ao quadrado mais x ao, que multiplica x ao quadrado, eu encontro 4x à quarta. E 4x ao quadrado vezes 1, eu encontro 4x ao quadrado. E 4x com x ao quadrado, eu encontro 4x ao cubo. Com 4x, com 1, eu vou encontrar 4x. E tem um x ao quadrado mais 1. Repara que depois que desmembrei, eu apenas arrumei. E depois eu coloquei em evidência o x ao quadrado mais 1. Aqui que ocorre, ó. X ao quadrado mais 1 vai ser o meu termo que agora vai se repetir. E eu vou ter 4x ao quadrado mais 4x mais 1. Questão de continuar fatorando, você pode continuar. Mas se você já tiver observado que 4x à quarta ao quadrado mais 4x mais 1 for um quadrado da soma, excelente. Você já vai pula logo de uma vez lá para baixo. Mas se você quiser fatorar, ok. Repara que eu tenho três termos aí. 4x ao quadrado mais 4x mais 1. É uma quantidade ímpar. Vamos desmembrar o termo central. Então, eu vou ter 4x ao quadrado mais 2x mais 2x mais 1. Quando eu desmembro isso, eu encontro botando aqui o 2x em evidência, né? E eu coloco, multiplicando aqui, eu vou encontrar o 4x ao quadrado e o 2x se eu multiplicasse. E eu teria o próprio 2x ali do outro lado. Repara que quem está se repetindo é 2x mais 1. Aqui e aqui. Aí eu boto ele aqui em evidência. Aí repara, eu tinha aqui 2x. Boto 2x aqui. De onde surgiu esse mais 1? Era o 1 que estava multiplicando aqui na frente. Aí observa agora, ó, eu tenho x ao quadrado menos 2, que multiplica x ao quadrado mais 1, que multiplica 2x mais 1, que multiplica 2x mais 1 também. Isso aqui vai ficar ao quadrado, ó, que é o que está se observando aqui. E repara que isso aqui é um outro produto notável. O quadrado da soma, ó. O quadrado do primeiro
né, menos o quadrado do segundo. O quadrado do segundo, que já que é uma raiz de 2, vai ficar 2. Isso aqui é a forma mais irredutível de P de x. Tá aí P de x fatorado. Lembra que eu pedi para guardar aquela situação daquele dado de P de x igual a x ao quadrado menos 2? Pois é, olha, observa só isso aqui. Eu tinha, né, que P de x era igual a Q de x, que multiplicava x ao quadrado menos 2. Foi o que ele passou lá para mim, né, na questão. Observe que Q de x, que é o quociente, é igual ao P de x dividido por x ao quadrado menos 2. Se eu pegar aquele dado de P de x fatorado naquele momento e dividir por x ao quadrado menos 2, eu vou poder cortar aqui, ó, x ao quadrado menos 2. Logo, Q de x é 4x à quarta, mais 4x ao cubo, mais 5x ao quadrado, mais 4x, mais 1. Pronto. Agora, se você parar para observar, depois disso aqui fica simples agora faturar. Se você já faturou P de x, você já sabe faturar Q de x, que é o mesmo processo. Só que a diferença do P de x para o Q de x é que eu não estou mais multiplicando por x ao quadrado menos 2. Tá o Q de x aqui sozinho. Logo, o Q de x seria meu x ao quadrado mais 1, mais o meu 2x mais 1 ao quadrado, que é o meu quadrado da soma de 2x mais 1. Repara o seguinte, vocês estão reparando que tanto em P de x quanto em Q de x, né, eu tenho x ao quadrado mais 1. Ele não tem como ser mais fatorado do que isso. Porque, pertencendo ao x aos reais, x ao quadrado mais 1 já é a minha própria fatoração já na forma mais irredutível. Porque x ao quadrado mais 1 resulta no resultado de fator imaginário. Teve o fator que eu falei, se você quisesse utilizar o dispositivo Brott-Ruffini para encontrar Q de x, é totalmente válido. Mas lembrando que de qualquer maneira, mesmo que você encontrasse Q de x, você ainda precisaria estar fatorando P de x. Por isso que eu preferi primeiro começar fatorando P de x. Que mesmo que você utilize o dispositivo Brott-Ruffini, você de qualquer maneira vai precisar fatorar P de x, tá? E tá lá a resolução de P de x, que é uma situação assim, que eu acho que eles maldaram ali na questão de como você vai ter que fatorar esse P de x. Só para quem tem uma boa prática de fatoração, vê muito essa questão, vai poder visualizar essas situações. Mas tem que ter sempre essas ideias. Tem uma quantidade ímpar de fatores, você tem que desmembrar o termo que está diferente. Geralmente costuma ser o termo central, né? Se eu tenho 3 termos, o termo do meio, né, eu tenho que pegar o segundo termo e desmembrá-lo, né? Que dentre 3, o segundo termo vai ser o que eu vou ter que desmembrar. Se eu tenho 5, né, o terceiro termo seria qual que eu teria que desmembrar. Mas, de repente, o termo que está diferente pode ser o segundo ou pode ser o quarto. É o que está acontecendo naquele 4x à sexta, né? Do P de x lá, que é um polinômio do sexto grau. Então, continuando, né? Eu vou encontrar a forma mais redutiva de P de x, que seria x mais raiz quadrada de 2, e com x menos raiz quadrada de 2, e x ao quadrado mais 1, com o quadrado da soma de 2x mais 1. Eu preciso também encontrar as raízes de P de x. E as raízes são, para cada um desses fatores aqui, lembrando que numa multiplicação, basta um fator ser igual a 0, que eu vou ter todos os outros igual a 0. Então, eu pegando o primeiro fator, igualando a 0, tem menos raiz de 2. E o segundo eu tenho raiz de 2. E já no terceiro, observa o seguinte, eu tenho 2x mais 1 ao quadrado. Eu vou encontrar menos 1 meio. Tem situações aí que eu observo que muita gente pergunta, e eu errei, eu não encontrei 2x mais 1. Você acertou, meu filho. Porque você encontrou menos 1 meio como resposta, como a raiz, e você, naquele esquema, já que você parou, eu vi que é uma função do segundo grau, vou utilizar a fórmula de Bhaskara. Se você usar a fórmula de Bhaskara e depois de montar, você vai fazer assim, x mais 1,5. Vai dar no mesmo. A questão ali, que se você parar para fazer tanto essa quanto essa situação aqui, você vai ter que encontrar menos 1,5 como resposta. Tem aquela frase famosa, né? Todos os caminhos levam a Roma. E aqui não é diferente, todos os caminhos vão levar a Roma. Nesse caso aqui, todos eles vão ter que levar a resposta de que x tem que ser igual a menos 1,5. Menos 1 sobre 2, desculpa. Menos 1 sobre 2, né?
E no caso, menos 1 sobre 2 teria que ser a sua raiz para 2x mais 1 ao quadrado. Ou x mais 1,5 ao quadrado teria que ser menos 1 sobre 2 a sua resposta. E continuando, né, você vai observar que se você utilizou a fórmula de Bhaskara, você teria duas raízes. E essas duas raízes são iguais, porque o seu delta vai dar 0. Tá? E o x ao quadrado mais 1 são as outras duas raízes, só que elas são imaginárias e não tem solução real. Então aí eu já encontro as 6 raízes, né? 4 reais e 2 imaginárias. 2 imaginárias mais as 2 reais. A raiz quadrada de 2 e menos raiz quadrada de 2. E menos 1 sobre 2 e menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2 aparece 2 vezes. Você encontrou todas essas raízes. Imagina a situação. X a sétima, né? Com mais 1. Desculpa, menos 1. Se você jogar para o outro lado, você vai encontrar x a sétima, né? Menos 1. Você joga para o outro lado, vai ficar x a sétima igual a 1. Quais são as raízes de x a sétima? 1. Apenas 1 é como resposta. Mas ele tem quantas vezes o 1 vai ser como a resposta? 7 vezes. Entendeu? É o caso que acontece ali com o menos 1 sobre 2. 2 vezes menos 1 sobre 2 é a resposta. Ou seja, o menos meio. Aí vamos lá. Resposta, né? P de x, que é de x fatorado, né? P de x é essa forma aqui. E Q de x é essa forma aqui. Né? E a solução das raízes é essa aqui, ó. A raiz vai ser menos raiz de 2, menos 1 sobre 2 e raiz de 2. As raízes reais não vão entrar, né? E aí eu só tenho 3 valores que eu posso ter para chegar a zero aí como raiz. E tá aí a questão 1. Ok, gente? Vamos lá. Letra B. X pertence aos reais, né? Aí ele pede para analisar o sinal de E de x e determinar o domínio de H de x, né? E vamos lá. Ele dá um lembretezinho aí para vocês de que analisar o sinal da uma expressão na variável real de x, tem que determinar para quais valores do x, né, a expressão vai se anular. E depois você vai construir aquela tabelinha, né, de análise de sinal que você vai verificar quando é negativa, quando se anula, quando é positiva. E precisa detalhar assim depois, né, o que você está fazendo. Eu tenho aqui é de x, né, igual a x ao quadrado menos 2, que multiplica 2x ao quadrado mais 1. E eu tenho 10x menos 5x com x menos 1. Eu tenho o numerador e o denominador. Então, para cada situação eu tenho uma coisa para se analisar aí. Primeiro passo, eu vou ter que encontrar as raízes de cada um dos fatores. Ou seja, quando cada um desses fatores vai ser igual a zero. Então, vamos lá. X ao quadrado menos 1 igual a zero. 10x menos 5 igual a zero. X menos 1 igual a zero. E o 2x ao quadrado mais 1 teria que ser igual a zero. Só que eu não vou encontrar raízes reais. 2x ao quadrado mais 1 vai me resultar numa resposta de duas raízes imaginárias. Logo, não tenho raízes reais. Aí vamos lá. Para x ao quadrado menos 1, eu vou encontrar duas respostas, né? X igual a 1 ou x igual a menos 1. X ao quadrado menos 1 é um produto notável de diferença de dois quadrados, né? O quadrado primeiro menos o quadrado segundo, né? Que é aqui x mais 1 e x menos 1. E o segundo, né, que eu estou fatorando, 10x menos 5x, né? Eu encontro que a raiz seria x igual a 2. Aí se anularia 10x menos 5x. E o x menos 1, né, igual a 0. A raiz seria igual a 1. E o 2x ao quadrado mais 1 não tem raízes reais, né? Aí o passo 2. Eu pego todas as raízes e coloco uma ordem crescente. Aí eu tenho menos 1, 1 e 2. Depois que eu fiz isso, eu vou construir os intervalos conforme essas raízes. Eu começando lá do menos infinito até o mais infinito. Valores muito pequenos, né? Até os maiores, né? Dos negativos aos positivos. O que ocorre? Eu tenho no primeiro momento o seguinte intervalo, né? Menos infinito tem que ser sempre aberto, quando é infinito é sempre aberto. Com o menos 1 está sempre aberto. Não posso igualar agora no momento a 1, menos 1. Até o momento em que é
próximo de menos 1, eu vou ter um valor. Quando chega a menos 1, eu vou ter outro valor, né? E é o que ocorre nesse intervalo, no intervalo de x igual a 1, menos 1, né? E quando é de menos 1 até 1, né? Mas eles não são inclusos, esses valores extremos. E depois quando x igual a 1 e de 1 até 2, sendo os extremos excluídos. E quando x igual a 2. E do 2, né? Eu excluo o 2 e vou em diante. Aí eu observo, para cada um desses intervalos, quais são os valores que eu vou ter para cada um daqueles fatorezinhos lá. Vamos lá. Observa só o seguinte, eu até coloquei aqui embaixo os gráficos, né, de cada um deles, para vocês que não estiverem conseguindo observar a situação ali na forma linear ali, totalmente algébrica. Eu observo o seguinte, quando o x vem do menos infinito a menos 1, x ao quadrado menos 1 vai ser sempre positivo. Ó, daqui para lá, os valores que eu encontro são positivos. E quando eu encontro a raiz, eu tenho valor igual a zero. No meio dessa raiz, né, no meio dessas raízes, que é menos 1 e 1, eu tenho valores sendo encontrados aqui negativos, que é onde o gráfico passa aqui embaixo, ó, em verdinho. Aí depois, na outra raiz, eu tenho zero para x ao quadrado menos 1. E depois, seguindo em diante, eu vou só encontrar positivos, né? Lembrando que quando eu tenho uma equação de segundo grau e ela está para cima, os valores que eu vou encontrar no meio, né, vão ser menos, né, entre as raízes, né, no meio das raízes, vão ser negativos. E ao lado das raízes vão ser positivos. E o processo é inverso quando o meu a é menor que 1. Ou seja, se ali fosse menos x ao quadrado mais 1, por exemplo, eu teria a minha parábola para baixo e no meio aqui das raízes eu encontraria valores positivos e do lado das raízes eu encontraria valores negativos. Qualquer livro de ensino médio você encontra essa situação bem explicadinha também. E vamos partir para outra situação. 2x ao quadrado mais 1. Lembrando que, como é imaginário, não tem raízes reais, né? Então, para qualquer valor aqui, ó, que eu colocar em x, eu vou ter sempre valores positivos. Ó, de 2x ao quadrado mais 1. E jogando lá, ó, em todo momento de qualquer intervalo de x, eu vou ter valor positivo. 10x menos 5x, eu vou ter que analisar. É uma situação de uma equação de primeiro grau. Então, vamos lá. Antes da raiz, eu tenho o quê? Valores positivos ou negativos. Eu estou encontrando, antes da raiz, valores positivos. E depois da raiz, eu estou encontrando valores negativos. É o que eu vou observar aqui, ó. A minha raiz, antes, é positiva, né? E depois da raiz, passa a ser negativa. A raiz era 2, e qualquer valor antes da minha raiz é positiva, e depois da minha raiz é negativa. Por isso que é importante você observar a raiz de cada um dos fatores, que te facilita até na construção desse gráfico. Da tabela. E x menos 1. Como x, né, menos 1, a minha raiz é igual a 1, e o meu a é positivo, antes da minha raiz eu vou ter valores negativos, e depois da minha raiz eu vou ter valores positivos. Observa aqui, ó. X menos 1, ó. Olha aqui. Antes do meu 2, eu tenho valores positivos e depois eu tenho valores negativos. Entendeu? É o que ocorre aqui. Desculpa. Antes, né, da minha raiz eu encontro valores positivos e depois da minha raiz eu encontro valores negativos. Só um instantinho aqui que eu acabei trocando. Vamos lá. Depois da minha raiz eu encontro valores negativos. Ok, vamos lá. Vamos analisar o sinal agora. X ao quadrado menos 1, né?
eu vou ter valores positivos antes e com 2 de x positivos também. E o... Espera aí, só um instante. Menos 10 de x, 10 de x. Antes eu encontro valores positivos. E... Perdão, gente. Eu tô observando ali que eu acabei de colar o mesmo gráfico. Só um instante que estava certo mesmo. Tá, eu vou colocar o gráfico ali para vocês verem. Então vamos lá. Aqui eu atualizei o gráfico. Pequena falha técnica, tá? Desculpa aí. Esse aqui é o gráfico de x menos 1, tá? É porque na hora de jogar ali eu acabei sem querer fazendo a referência errada lá no Excel. Aí que ocorre. Esse aqui seria o meu x menos 1. Antes da minha raiz eu tenho valores negativos sendo dados, né? E depois da minha raiz tem valores positivos. Já que é uma equação do primeiro grau, né? Aí eu tenho antes da minha raiz valores negativos e depois da minha raiz valores positivos, tá? O que ocorre? Agora eu pego cada um desses fatores e jogo aqui no EdX. Só análise sinal. Ao invés de eu parar para ficar analisando cada valorzinho, agora eu só pego aquelas análises simples de sinal. Ó. Aqui no numerador, x ao quadrado e 2x ao quadrado, né? Eu tenho mais com mais, mais no numerador, deu positivo. No meu denominador, mais com menos, menos. Aí deu menos embaixo e mais em cima. Mais com menos, menos, né? O que ocorre aí? Eu vou ter menos para esse intervalo aqui, de menos infinito até menos 1. E quando x é igual a menos 1, no numerador eu encontrei zero. Não importa agora meu denominador, se ele vai ter valor negativo ou positivo. Vai dar zero. Qualquer valor vezes zero vai ser o próprio zero. Qualquer valor nulo vai dar um valor nulo. Qualquer valor, tanto o positivo ou negativo com o fator neutro, né? Vou ter um valor neutro. Aí vamos lá, no numerador eu tenho menos 1 com mais, né? Menos com mais, né? Aí eu vou ter menos com mais, menos. E no meu denominador, mais com menos, menos. Aí que ocorre? Menos em cima, menos embaixo, mais. Então, para esse intervalo aqui, eu tenho sempre mais sendo encontrado. Já aqui na situação de x igual a 1, tanto o meu numerador quanto o meu denominador vão dar zero. Isso não pode ocorrer. O meu denominador não pode ficar igual a zero. Dá um valor não determinado. E no meu intervalo de 1 com 2, no meu numerador, x ao quadrado vai dar mais. Para 2x ao quadrado vai dar mais, né? E para 10 menos 5x vai dar mais também. E para x menos 1 vai dar mais. Mais com mais, mais. E x igual a 2, né? Aqui no meu numerador vai ser mais. Só que no meu denominador eu tenho um termo que vai ficar igual a zero. Não pode. Logo, eu não tenho valor determinado. E para quando eu tenho o intervalo de 2 a mais infinito, eu tenho no meu numerador mais dando aqui e mais dando aqui. Mais com mais, mais. O numerador deu positivo. E no meu denominador, menos com mais, do 10x menos 5x, eu vou encontrar menos. Mais com menos, menos. Para esse intervalo aqui, eu vou encontrar menos. Para E de x. Repara que na situação, apenas fiz aquela simples situação de primeiro grau, né? Oitava, sétima série. Mais com mais, menos com menos, menos com mais com menos. Foi uma análise simples aí. Essa seria a minha análise sinal. Para cada um dos fatores de E de x, eu fiz uma análise de sinal para os valores dele. E eu acabei encontrando os valores aí depois. Aí o procedimento, né, da análise X é isso aí, essa construção dessa tabelinha. Aí ele pede para observar a função, né, de h de x, né, igual a 4x sobre raiz quadrada de E de x. O domínio, né,
ele vai me ser dado conforme a variação do próprio x, né? Para qual momento o x pode ser aceito. Ou seja, o único momento que vai me interferir, já que eu tenho uma raiz no denominador, a minha raiz tem que ser maior ou igual a zero. Porém, a minha raiz, estando no denominador, ela não pode ser igual a zero. Logo, eu excluo zero. Portanto, o meu radiando ali, da minha raiz, tem que ser maior que zero. Qual é o momento em que x esteja nesse intervalo, que ele é maior de zero? Ó, maior que zero. Aqui, ó. Ele vai dar valor positivo. E aqui, ele vai estar dando valor positivo. O E de x vai me dar valores positivos. Ou seja, eu quero apenas valores positivos. Não me interessa valores negativos, nem valores nulos. Os valores nulos estão aqui e aqui. E os valores negativos estão aqui e aqui. E o meu valor nulo está aqui. Meu valor positivo estão nesses dois intervalos aqui. Ok? E aí é onde eu tenho esses dois intervalos aqui. E como eles são intervalos disjuntos, ou seja, não são contínuos, né? Eu chego de -1, 0, 1, né? E assim por diante, né? Há uma quebra ali no meio, em que no momento eu tenho que me separar. É quando eu entro aqui nessa situação, em que eu faço uma união de conjuntos, de intervalos, né? Desses conjuntos aí do meu x. Logo, o domínio de h de x é aberto em -1, aberto em 1, em união com aberto em 1 e aberto em 2. Ok? Tá aqui os gráficos de cada momento aí para vocês analisarem. Agora vamos para a letra C. Na letra C, eliminando isso aqui. G de x é igual a menos raiz quadrada de menos x, se x for de -9 a -4. Né? E o momento ali quando o próprio x, né, estiver dentro do intervalo de -4 com 4, né? E quando for x ali naquela outra situação. Aí observa, sabe-se que o domínio da função de f de x está em contínuo intervalo -4 e 4. Se você observar o eixo de x aqui, ó, você vai ver que essa função y igual a f de x, eu tenho 4 e -4, que são os extremos dessa função. Logo, meu domínio dela é esse, -4 e 4, fechado nos extremos. E ele pede a imagem. A imagem é simples de analisar. Você só vai precisar olhar o eixo de y. Quando você observa o eixo de y, você vai ver o seguinte. Eu tenho que a imagem aqui, ó, eu venho de -4 até o -3. Vai de -4 a -3. E ali, quando eu tenho -4 com -3, o -3 está incluso, mas o -4 está excluso. Então, aberto em -4 e fechado em -3. E depois eu tenho um intervalozinho aqui que eu não vou utilizar, que é aberto em -3 e fechado em -2. Essa partezinha aqui do meio está exclusa. E depois eu continuo aqui, ó, aberto em -2, e eu vou em diante até lá em cima, no ponto mais extremo, eu vou ter -2 como o meu extremo lá, em cima na imagem. Ou seja, a minha imagem é a união de -4 aberto, com fechado em -3, e a união com -2 e aberto também em 2. E ele pede depois para vocês fazerem também outra coisa. Desenhar os gráficos de f de x e g de x. Eles vão precisar ser feitos à mão. Lembrando que não pode ser a lápis, tem que ser a caneta. Tá? Eu já vi gente conseguir fazer a lápis, tá? Vou confessar isso. Mas se você quiser recorrer de repente, vai ter problema. O seu gráfico foi feito a lápis. E se de repente o corretor ele não esquentar de você ter feito a lápis, tudo bem. Mas é prudente que você faça a caneta se você for entregar a sua AD escrita. Se você for entregar a sua AD assim, digitalizada, não costuma ter muito problema. Mas lembrando,
Para você recorrer, você vai ter que recorrer em cima do dado original, né? Que é o arquivo sem qualquer alteração. Então, se tiver alguma coisa que apagou por causa da borracha, algo do gênero, pode ter problema, tá? Observa aqui, eu desenhei o gráfico de g de x. Lembrando que como é uma raiz, né? Eu tinha aquela situação lá, ó. A minha raiz estaria vindo do menos 9, né? Até o mais 9. Logo, o meu domínio de g de x vai ser igual a menos 9 e 9. Em ambos os momentos, eu digo que o meu domínio de g de x, né, é menor ou igual a menos 9 ou menor ou igual a 9. Então, do menos 9 até o 9, eu tenho o meu g de x. Esse é o meu domínio, ok? Infelizmente eu não pude desenhar aqui o 9 para vocês verem, tá? Aí que ocorre? Observando o eixo de x, né, você vai ver que os valores serão reais, né? E que o intervalo real para esse domínio vai ser de menos 9 até 9, ok? E a minha imagem de g de x. Ora, você vai observar o seguinte: quando eu tenho o valor mais extremo, né, de menos 9 e o valor mais extremo de 9, eu vou ter um limite dessa imagem, né, que eu vou estar sendo lançado lá em cima. E qual vai ser esse limite? Simples. Vai ser eu vou pegar, né, os valores que eu vou estar jogando na raiz e eu vou encontrar o meu extremo da imagem lá em cima. Repara aqui que eu cheguei a copiar a imagem lá de f de x. Eu tinha aquela situação, né? Eu estava vindo do menos 4, aqui ó, menos 4, tô analisando o eixo agora de y. Eu estava vindo do menos 4. Aí eu fui até aqui, o 0 com o menos 3. Logo, é aberto em menos 4 e fechado em menos 3. Depois eu tenho uma união de intervalo, em que a minha imagem vai estar sendo pega de aberto com menos 2 até um valor que seria real positivo aqui. Qual seria esse valor real positivo que eu poderia estar tendo na minha imagem? Seguinte, se você pega uma raiz, aqui ó, você pegou a raiz, ela é a raiz de 9, joga nela, qual o valor que você encontrou? 3. Logo, a minha imagem vai até 3. E ela é fechada em 3, porque eu estou incluindo o menos 9 e o 9. Para ambas as situações, menos 9 e 9, nas duas partes ali, eu apenas analiso aqui, ó, no meu eixo, que eu vou até o 3. Antes eu estava indo até onde? Entendeu? Antes eu estava indo até o 2. Só que o 2 aqui, ó, ele tá incluso, tá? Desculpa. O 2 aqui no f de x está incluso, tá? Na imagem. Eu ia até o 2. Só que agora, como é g de x, eu vou até o 3. Ó, eu fui até o 3. Eu só estiquei um pouco mais por causa das minhas raízes. Não importa se o meu x era negativo ou positivo, porque tem aquela situação que quando o x for negativo, ele vai estar sendo jogado nesse valor aqui da raiz, tá? Com o valor negativo dele sendo convertido para positivo. E se já é positivo, ele vai estar sendo convertido para um valor positivo também. Logo encontro raiz, imagem no caso. Ok, gente, tá aí a resolução da letra C, né? A imagem para meu f de x vai ser do menos 4 até o menos 3, né? Aberto em menos 4 e fechado em menos 3. E aberto em menos 2 e fechado em 2. E o meu domínio de f de x de menos 4 até 4, ambos
fechados em menos 4 e 4. E no meu g de x, eu vou estar tendo o seguinte: o meu domínio vai de menos 9 até 9, tá? E a minha imagem vai estar vindo de menos 4 até menos 3, em união com menos 2 até o 3. Lembrando que aqui é aberto em menos 4, fechado em menos 3, aberto em menos 2 e fechado em 3. Só um lembrete: quando eu falo aberto no intervalo, significa que eu estou excluindo, ou seja, a bolinha é vazia. Quando eu falo que é bolinha cheia, é porque ele está sendo fechado. Ok, gente, está aí a resolução da questão 1 da D1 de pré-cálculo. Lembrando aquela situação, vocês têm que fazer à mão os gráficos. Se você quiser digitalizar aqui no Word, pode, mas costuma ser mais rápido você fazer à mão mesmo e depois escanear os gráficos e as imagens. Deixe a caneta, não deixe a lápis. Tem corretores que não vão aceitar suas respostas a lápis, ou então vão descontar alguma pontuação. E é por aí, gente. Boa noite a todos, tá? Ainda não voltou minha internet, mas assim que voltar eu vou postar esse vídeo. Boa noite a todos e divirtam-se com a AD de pré-cálculo.